Boa noite, o meu nome é Marta Pamol, sou psicóloga clínica e da saúde. Sejam bem-vindos ao Em Foco, um programa que visa trazer a debate os mais variados temas da atualidade com o contributo de vários agentes das mais variadas esferas. Para abordar o tema de hoje, que é sobre crianças, tenho comigo a doutora Andreia Oliveira, secretária da CPCJ de Vila Nova de Famalicão e psicóloga, a doutora Márcia Carneiro, farmacêutica, coach e facilitadora de parentalidade, mas também blogger, conselheira de aleitamento materno e doula. Tenho também comigo o painel já habitual, o padre Avelino Mendes, sacerdote, pároco nas paróquias de Joana e Mogeja, em Vila Nova de Famalicão, e assistente da equipa arcipestral na pastoral juvenil. O padre José Pedro Novaes, sacerdote pároco nas paróquias de Santa Maria de Arnoso, Jesufrei e Cesuros, em Vila Nova de Famalicão, e responsável pela pastoral familiar de Vila Nova de Famalicão. E também Dr. António Oliveira, licenciado em Direito pela Universidade do Minho, advogado desde 2001, atuando em todas as áreas do direito e muito vocacionado para o acompanhamento jurídico de empresas, inclusive pleiteando em tribunal. É desde outubro de 2013 presidente da Junta de Freguesia da Vila de Joana. A doutora Andreia, começo por si. Em meados de junho celebra-se em Portugal o Dia da Criança e muito se fala das questões do desenvolvimento da criança. Está hoje a sociedade mais sensibilizada para este tema? Eu penso que sim, e acho que até nos devemos focar na nossa cidade, Vila Nova de Famalicão, que tem apostado muito nas ações de sensibilização e até mesmo formação parental com as crianças, quer com os progenitores, quer na própria junto da sociedade. Por isso eu penso que a informação flui e tem fluído de uma forma muito leve e direta. E acredito que as pessoas têm noção daquilo que as crianças passam na sua infância, será um reflexo daquilo que poderão ter num futuro. Nós, enquanto CPCJ, tentamos sempre fazer ações de sensibilização ao longo do ano, devido à situação da pandemia, tem sido diferente, não é? E também têm sido diminutas, mas de facto tentamos sempre, junto da comunidade, através das juntas de freguesia, fazer ações de sensibilização à população, até mesmo junto das crianças, principalmente na altura do mês de Abril, que é o mês da prevenção dos maus tratos. Vamos junto das escolas, abordamos com as crianças e principalmente com elas todas as problemáticas existentes, desde os maus tratos, desde o abuso sexual, desde a negligência, o abandono, o absentismo, e fazemos com que eles também sejam uma parte que o são, mas que tenham uma voz mais ativa, que percebam de facto dos seus direitos, dos seus deveres e de todas as problemáticas que existem, e que possam também contemplar junto dos seus adultos todas estas vertentes e também ajudá-los a informar também, a mostrar que eles também têm conhecimento para. De facto, eu penso que os adultos têm noção de que a infância é extremamente importante para uma vida adulta saudável, não é? Se essa infância for saudável, a parte adulta também o será, ou terá uma grande probabilidade de o ser. Por isso, penso que nós, enquanto Vila Nova de Famalicão, trabalhamos isso, quer na parte da ação social, quer na parte da educação, quer na parte do associativismo. No fundo, as pessoas acabam por estar informadas da importância da infância na vida de qualquer criança. E acredito que somos uma comunidade ativa e que está em alerta e que trabalha para que o amanhã seja sempre melhor. Esta é a minha perspectiva. E a comunidade recebe bem essas ações de sensibilização? Nós tivemos algumas junto das juntas de freguesia, não o número que nós pretendíamos que viessem até nós, mas acredito que também houve esta paragem por causa da pandemia. Acredito que futuramente possamos fazer mais, que os próprios presidentes de junta posteriormente também possam, ou os agrupamentos de escola também, expor essa situação e convocar-nos, pedir-nos para também fazermos essas ditas ações, e até mesmo
mesmo as próprias escolas podem perfeitamente, e já aconteceu, de fazermos ações para com os professores, para com os educadores de infância. Estamos disponíveis para falar de todas as problemáticas que envolvem as nossas crianças. Por isso, acredito que quando esta situação pandémica acalmar e a nossa realidade e a nossa normalidade puder regressar, também nós consigamos continuar a desenvolver o nosso trabalho junto de toda a comunidade. Certamente será mais fácil. Claro que sim. Obrigada, doutora Andreia. Doutora Márcia, muito se diz que antigamente é que era, não é? Que a nossa infância antes é que era feliz, os nossos antepassados. Serão as crianças de hoje menos felizes? Ora, uma boa questão, e uma questão que eu nunca gosto de responder. Para mim é sempre muito, em termos pessoais, é muito controverso admitir que sim, que as crianças de antigamente eram mais felizes, se falarmos até em felicidade, pegando no que a doutora Andreia diz, que a felicidade está diretamente relacionada com a saúde emocional. E eu diria que as crianças atualmente não são tão emocionalmente saudáveis como eram antigamente. E isto faz pensar o porquê, porque no passado, embora atualmente, e o Covid veio mostrar isso, não é? Que há muita situação escondida de maus tratos e de outras dinâmicas que não são saudáveis, mas no passado houve guerras, houve fome, eu pelo menos vivi numa família e fui criada por uma ama onde ouvia muitas histórias e custa-me muito a aceitar que como é que num mundo em que estamos em melhores condições socioeconómicas, as crianças são menos felizes do que estas que viviam muitas vezes no limiar da pobreza e sem pais. No entanto, é o que acontece. Para mim faz todo sentido falar nisso e é o que eu gosto muito de dizer os estudos, porque estou sempre a ver, mas o que vai aparecendo nos estudos sobre a ansiedade e outros estudos sobre saúde mental é que as crianças cada vez mais apresentam sinais cada vez mais precoces e aliás, basta ver, nos 15 anos que eu estive em farmácia, a atopia no início era a exceção e passado uma década nós já vendíamos os cremes para um enxoval de bebê para pele atópica porque partíamos do princípio que ia haver uma pele atópica. Sabendo que a atopia está diretamente relacionada com os níveis de alarme de uma criança, estamos a falar de bebés a nascer, já dá para prever, já vem aqui uma certa previsão do que vem a seguir. Por isso sim, infelizmente, eu gostava que a resposta fosse outra, mas sim. Infelizmente, não é? E que fatores estarão aqui a influenciar este aumento de ansiedade? Não é fácil, não é, de descrever, mas quais serão assim os principais, doutora Márcia, a seu ver? Assim, para mim não costumava ser fácil de escrever, mas ali o seu padre Avelino deu-me essa resposta há uns tempos, quero-lhe atribuir os créditos, porque acho que usou uma palavra, uma forma de expressar muito simples de perceber, que é, estas crianças são órfãos, nós estamos a criar uma geração de órfãos. E que ainda é mais difícil do que os órfãos de antigamente, os verdadeiros órfãos, que eram órfãos de pai e mãe por haver uma morte de pai e mãe, e nesse caso havia a capacidade de quem estava de fora de ver o que estava a acontecer. Agora, atualmente, temos muitos meninos órfãos, porque os pais trabalham, os pais estão fora, e não estou toda a criticar os pais, os próprios pais não têm apoio, dos avós, os avós ainda trabalham, ainda ajudam a sustentar, muitas vezes monetariamente, as casas, e estas crianças são criadas sem um porto seguro, sem uma casa, sendo que a casa ou lar, propriamente dito, não são 4 paredes. O lar é aquela pessoa que está ao pé de nós e nos transmite segurança. Há crianças no meio da guerra que se sentem seguras porque os adultos que estão com elas fazem-nas sentir seguras, e ao lar delas é onde estão esses adultos. E essa acho que é a principal questão que está aqui por trás, é que estamos com uma geração de órfãos. A anterior já tinha um grande componente disso, na minha opinião pessoal, e não o vemos. E quando o vemos, intervimos, quem intervém por fora, terapeutas, padres, tudo, muitas vezes focam-se, professores,
focam-se em fazer os pais ver que têm que estar mais presentes. Só que é assim, muitas vezes os pais que se preocupam não são aqueles tantos que têm crianças órfãos. Os que estão, por estarem assoberbados ou por outras razões da vida, não conseguem procurar ajuda e já nem têm capacidade de a procurar, não conseguem, também é demasiado para eles estarem a ouvir que estão a falhar ainda noutro sítio, quer dizer, eu já tenho este problema e aquele e agora ainda me vêm criticar, não é? Atribuir culpas de que eu não estou a criar o meu filho ou a minha filha em condições. Então, acho que poderíamos talvez fazer uma mudança e trazer o que havia antigamente, essa sensibilidade, ok, há ali uma criança órfã, como é que eu posso apoiar não só a família, mas a criança? Porque basta uma pessoa para ver aquela criança, dá muito trabalho, mas na teoria é simples, basta uma pessoa ver aquela criança, apoiar aquela criança e ela já tem um ponto de referência, já tem uma estrela polar. Ali um modelo, não é? Um modelo, e eu gosto muito de usar, assim, todos somos navegantes nesta vida e precisamos de uma estrela polar para nos orientar. Nada é mais difícil de tolerar do que a desorientação. E o que é que acontece? Há livros bem escritos sobre isso. Os meninos e meninas cada vez se orientam mais uns pelos outros. E quem é uma criança pode orientar outra criança. Não é uma boa receita para o sucesso. Pois é. Obrigada, doutora Márcia. Doutor António, passo-lhe agora assim a palavra. Quais são os principais desafios do direito aqui na defesa dos direitos das crianças atualmente? O direito tem sistemas e mecanismos, legislação criada que protege as crianças ao longo dos tempos e não tanto no passado como agora. Sabemos que no passado as crianças eram vistas como uma força de trabalho, ao fim e ao cabo, para os pais e para a sociedade. Hoje não, felizmente. E as crianças têm muitas proteções, desde logo no direito nacional e no direito português também. Acabando, coisa que nós nunca queremos, mas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, muitas vezes que nós não queremos socorrer, mas que muitas vezes é essencial para sinalizar e para ajudar as crianças. E esse direito protege de maneira a que o superior interesse da criança seja sempre o que está privilegiado e o que está acima de todos os direitos, mais que os direitos dos pais ou de qualquer outra pessoa que determine essa mesma criança e agir, e faça a gestão. E mesmo no direito, muitas vezes, na aplicação da legislação, falta o que falaram de alguém que as guie, de facto, e de um fio condutor para muitas crianças. E continuo a dizer que se calhar nós estamos, e falava a doutora da questão das crianças estarem agora mais tristes, mais isoladas, mais ansiosas, apesar dos tempos que vivem. E faz-me lembrar, porque está muito recente, um caso que nos aconteceu agora há dias, deste miúdo, Noah, que todos nós, se calhar por acontecimentos no passado e bem recentes, estávamos todos a pensar outro tipo de coisas quando aconteceu. Já estávamos a pensar na legislação, já estávamos a pensar no direito de proteção de crianças e até em direito criminal, certamente, muitos de nós. E esquecemos que as crianças vivem em realidades diferentes. Eu não posso querer aplicar a mesma tarimba a uma criança da cidade, de Lisboa, ou uma criança do interior, que se calhar desenvolve competências completamente diferentes, tais competências que nos faltam agora às nossas crianças, e aguentam muito mais que aquilo que nós pensamos. Não digo que aquele é um exemplo prático para ninguém, o facto da criança ter saído. O que eu estou a dizer é a questão da adaptabilidade às circunstâncias e às dificuldades, porque o direito protege muitas crianças, mas o próprio direito e a sociedade não informa as crianças como as coisas são, é o que eu acho. Muitas crianças, ao contrário desta criança, como o Noah, e vou voltar outra vez, não sabem que os ovos que têm em casa vêm de galinhas, se calhar, e que não são produzidos numa fábrica qualquer e aparecem no supermercado, e é só o supermercado buscar. E sabem que, se calhar, têm outras dificuldades e conhecem outras coisas. E as crianças têm que ter essa percepção. Se as crianças chegam a adultos e não têm a percepção que há uma dificuldade ou há todo um trajeto para alcançar algo, não vão ter essa noção, não vão ter esse farol de guiar. E os pais, muitas vezes, e nós, numa sociedade mais urbana, muitas vezes, não temos
a capacidade de ensinar os nossos filhos de que a vida é feita de muitas coisas, não é só o setor terciário, mas também há o setor essencial de produção que é preciso fazer. E muitos de nós ainda têm a sorte de ter os avós para indicar às crianças, quando os avós têm essa capacidade, têm esse conhecimento, porque já temos na nossa sociedade muitos avós que já nasceram, de um ponto de vista urbano, desligados completamente desse sentido da terra. Agora, o direito, e indo direto ao que me disse, protege sempre as crianças, não protege os pais. A criança é o ser essencial de toda a estratégia do direito no direito português. E é assim que vai continuar a ser. A forma como ele se aplica muitas vezes, se é no interesse da criança ou não, ficam sérias dúvidas da minha prática, sinceramente. Porque muitas vezes os pais fazem das crianças uma espécie de propriedade, ou querem fazer, em vez de tentarem fazer aquela criança feliz e ser um farol para elas. Obrigada, Dr. António, aqui também pelo contributo da sua prática, não é? Padre Avelino, e a religião? Qual é a importância aqui da Igreja no desenvolvimento das crianças de hoje? É parceira. Essencialmente, a Igreja tem que ser parceira da família, né, e da própria criança em si. Eu acho que nós não podemos esquecer que a criança é um ser individual, único, irrepetível e que por si mesma tem os seus direitos, deve ser de facto cuidada, amada, respeitada por si, não em função de A, B ou C. Por isso as crianças na Igreja e para a Igreja têm que eles são de facto uma prioridade. Onde elas devem encontrar e onde nós, Igreja, devemos tentar fazer o possível para ter uma casa segura. Acolhedora, segura no sentido de se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem respeitadas. Temos de ter o dever e temos a obrigação de acolher e nunca rejeitar. Que essa já vem desde Cristo, não é? Deixa vir as minhas criancinhas, não as disturbeis. Né? Temos de facto esta obrigação, acolher e nunca rejeitar, e depois tentarmos ao máximo criar ou proporcionar um ambiente seguro, onde a criança possa fazer a experiência de encontro com Deus, se quisermos, com a sua palavra, de encontro com também com a própria Eucaristia, olhando um bocadinho, depende um bocadinho de cada uma das crianças e da idade que elas possam ter, mas de facto que lhe seja proporcionado este encontro com um tu, ou com o tu diferente que o outro. Sem dúvida proteger, depois integrar também. Acho que era extremamente importante sabermos integrar na comunidade, integrar neste ambiente familiar também. E depois acho que é também um outro aspecto, colaborarmos sempre com a família, porque nós não... A Igreja tem que ser para a família parceira e nunca concorrente, nem obstáculo, mas somos sempre essencialmente parceiros, colaboradores dos pais, da família, nunca trabalhar de forma diferente. E se nós conseguimos fazer isto, se nós conseguimos sempre saber integrar e proteger, se nós conseguimos proporcionar esta descoberta ou este encontro, este espaço de encontro com Deus, com os outros, de facto estamos a criar uma criança, criar as condições para que uma criança seja feliz e se sinta realizada. Acho que elas também precisam de realização, porque se não se sentirem realizadas vão ser crianças frustradas e adolescentes frustrados e jovens frustrados toda a vida, porque e a Igreja tem também esta obrigação e tem também este dever de ajudar a criança a ser feliz. Obrigada, Padre Avelino.
E a Igreja aqui sendo parceira neste apoio ao desenvolvimento das crianças, Padre Pedro, sabemos que infelizmente nem todas as crianças têm o mesmo direito à atenção, o mesmo direito na satisfação das suas necessidades. Quando a Igreja se depara com este tipo de situações, como é que se posiciona? A Igreja, ao longo dos tempos, sempre teve essa atenção com os mais frágeis. A partir, como o Sr. Padre Avelino disse com razão, a partir da frase bíblica, deixai vir minhas criancinhas, é delas o reino de Deus, é elas o maior tesouro que temos. Aliás, as crianças serão as gerações que nos irão um dia cuidar de nós. E se nós maltratamos as crianças, também seremos maltratados, porque tudo que fizermos a uma criança, a criança nunca se esquece como adulto aquilo que recebeu. E fica gravado. A partir do momento dos 4, 5 anos começa a ter memória, ficam ideias, ficam memórias daquilo que viveram. E a Igreja sempre esteve atento com os mais frágeis. Aliás, já na Igreja primitiva, os diáconos tinham o serviço de cuidar dos órfãos e das viúvas. E nesse sentido de cuidar dos órfãos e viúvas, a Igreja temos sempre casas para acolher os mais desfavoráveis. Recordemos as Santas Casas da Misericórdia, e falámos da Casa Pia, acolheu as crianças, a roda onde eram deixadas as crianças, os rejeitados, e mais tarde, algumas por sua vez, mais tarde os pais iam buscá-las, a partir de madeixos de cabeção que a criança, simples que pudesse um dia reconhecer, o meu filho, quando foi deixado aqui, tinha esta camisa, pormenores que ficavam recebidos, e é curioso olhar para o livro de registro dos rejeitados da roda e ver esses pormenores. E depois as oficinas de São José, que tantas crianças acolheu, tantos rapazes e deu formação, e estão espalhadas por quase o país inteiro, salvo seja. É uma grande presença, e hoje em dia a Igreja também está atenta. É muito fácil ver o modo com que as crianças se relacionam-se com as crianças nos vários movimentos da Igreja para as crianças, desde a catequese, onde elas estão com uma grande presença, mas passando por um CNE, por um grupo de jovens, por aí vê-se. A Igreja, a partir dos sinais, consegue alerta as pessoas responsáveis. Primeiro alertamos a família, para os problemas, depois sempre tentamos saber como é que essa criança, se na escola também se tem abordado do mesmo modo, e por fim recorremos a outras instâncias superiores para que a criança não fique desamparada. E por isso é um ser tão frágil que merece toda a atenção e deve ser tratado com pinças, ou seja, com muito cuidado. Aqui ao nível dos vários intervenientes, não é, da sociedade. Sim, ou seja, a Igreja não olha para uma criança só como Igreja, mas olha para a criança no mundo onde ela está inserida. Família, a escola e a sociedade em geral. Quando digo sociedade em geral, de proteção civil, proteção de menores e tudo. Porque, infelizmente, as crianças são tão frágeis e às vezes abusamos da fragilidade delas e da inocência delas, que isso é o mais grave. Obrigada, Padre Pedro. Doutora Andreia, a CPCJ deu conta de que na altura em que vivenciamos esta pandemia houve um aumento das comunicações muito graves. De que forma é que isto possa estar aqui relacionado com a pandemia? Quais são os fatores que possam ter levado a este aumento, a seu ver? A problemática que sobressaiu na altura da pandemia foi a violência doméstica. Houve um aumento de sinalizações de violência doméstica. Na nossa perspectiva, isso aconteceu porque, se repararmos, numa rotina de uma criança, a criança e os pais passam pouco tempo juntos. A criança parece também que vai para o seu emprego, não é? E entra antes das 8, muitas vezes começa as suas aulas antes das 9 da manhã e chega a casa muitas vezes pelas 18h30, 19 horas, mais ou menos o horário dos progenitores, não é? No fundo, quando a criança chega à casa, é a rotina do banho, da alimentação, dos trabalhos de casa, isto se eles não estiverem inseridos num ATL, ou até mesmo que estejam, os progenitores certamente gostam de ver, tentar perceber como é que foi o dia-a-dia. Acontece que na pandemia, grande parte das famílias ficaram confinadas, ficaram em casa e passaram demasiado tempo juntos.
isso provavelmente também gerou stress, não é? Gerou stress, gerou conflito e gerou uma forma diferente de estar do que habitualmente se está habituado a ter. Deduzimos que esse aumento tenha passado por aí, até porque a situação pandémica, para além... o que é que temos que ver por trás desta questão da violência doméstica? Temos que ver a questão financeira, não é? Havia aqui, e houve, ainda há, certamente, muitas famílias que ainda não conseguiram emprego, que perderam o emprego, que ficaram com empregos que geram mais instabilidade, que não têm aquele rendimento mensal certo. Isso causa stress, não é? Causa desorientação. O próprio receio, o medo do futuro, o que é que poderá trazer, ansiedade, não é? Depressão também. E para mais, esta questão de ter uma criança todo dia fechada em casa também não é fácil, não é? Educar não é fácil. Uma palavrinha aqui aos pais, porque de facto eles conseguem ser bastante malandros, não é? E conseguem tirar o adulto do sério. E não deve ser fácil uma pessoa estar fechada em casa com uma criança, ou muitas vezes tem mais do que um filho, não é? E depois a nova rotina, assistir às aulas online, a necessidade de ter os equipamentos certos para isso, que muitos também não têm. Acho que a situação pandémica levou a uma situação de conflito interno, conflito conjugal, conflito familiar, e daí certamente este aumento das sinalizações. Conseguimos entender que seja daí. As pessoas ficaram privadas da sua vida, a criança ficou privada de poder brincar, de ter a sua liberdade, de correr no recreio, brincar com os seus amigos. Tudo isto trouxe graves problemas momentâneos, mas também que deixam lacunas agora para um futuro e para os dias que aí se avizinham, porque a ansiedade não desapareceu ali, não é? Nós agora estamos a ter uma melhoria, não é? A situação não ficou encoberta ali, camuflada e desapareceu, não, ela arrasta-se no tempo, e acho que agora e futuramente é que iremos colher de facto esses frutos e perceber o que ficou e que marcou e que precisa ser trabalhado e que precisa ser acompanhado. Obrigada, doutora Andreia. Doutora Márcia, tendo em conta aqui esta situação que a doutora Andreia também frisou, o que é que pode ser um bocadinho no complemento daquilo que me disse há pouco, o que é que acha que pode ser melhorado aqui para defender um bocadinho mais a infância daqui para a frente? Olha, em primeiro lugar, acho que é uma ótima oportunidade de ir contra a corrente e deixarmos o preto e o branco, porque cada vez mais vemos, e as redes sociais são ótimas para se ver isso, é quase como escolher um clube de futebol. Este é o meu clube e o resto tudo não presta. E não, o mundo não funciona assim. Há a bondade e a maldade, é verdade, em todo o lado, vamos sempre encontrar, mas não vamos deitar, como diz a expressão, não vamos deitar o bebê fora com a água do banho. Vamos acreditar que há bondade, há apoio e vamos trazer isso ao de cima. E começar a viver no cinzento, porque é muito mais fácil atribuir culpas, colocar imensas coisas, pôr agora filhos nos psicólogos, que têm o seu papel, não é isso, mas é muito fácil tentarmos encontrar soluções imediatas e preto e branco. Depois, acho que a doutora Andreia falou muito bem, estamos a desconfinar todos emocionalmente, pelo menos é essa a minha interpretação, o que significa que eu tenho lidado com imensos pais que me vêm com crianças com ansiedade. E primeiro é preciso dar um bocadinho de tempo, estamos a desconfinar, nós não podemos sentir medo, nós vivemos época que era sobrevivência, estávamos em guerra, não dava para os soldados que vão para a guerra, não podem estar com medo, senão não lutam. Por isso nós estamos agora a ter as ondas de emoção que não nos foi permitido ter antes, e sabemos lá se não vamos ter que as enviar para baixo outra vez. E é normal criar espaço para isso, para brincadeiras, para trazer essa ansiedade ao de cima, para serem crianças, como também a doutora Andreia dizia, nós pais já não estamos habituados a ter crianças dentro de casa que façam confusão, que são crianças. São malandras, são, graças a Deus, porque significa que têm vida dentro delas. E isto, nós esquecemos-nos.
Esquecemos-nos, também em grande parte, porquê? Porque vivemos numa sociedade materialista e fizemos das crianças propriedade, já que é tudo, está dentro de nós, tudo são bens materiais e nem demos por ela que passamos a olhar para os nossos próprios filhos, amando-os como amamos, como propriedade, já não os vemos tanto como adultos em ponto pequeno, aliás, aí está, passámos do preto para o branco, agora eles não são adultos em ponto pequeno, então têm que ser protegidos de tudo e mais alguma coisa. Não, eles têm a sabedoria deles, como o Noah nos mostrou. Eles têm a sabedoria deles. Temos que lhes dar espaço para conhecer o mundo. Agora, estando atentos. Não é o 8 nem o 80. E com isto tudo, e acho que o essencial é criar comunidade, criar apoios, redes de apoio, apoiar as pessoas que precisam, fazer o que for possível para não estarmos sozinhos. Estamos todos a viver ondas emocionais e não conseguimos tolerar estar sozinhos porque somos seres humanos e a nossa necessidade mais básica como seres humanos é estar em relacionamento. Já Aristóteles dizia, nós somos seres sociais, nós vivemos para ser seres sociais. Nós nascemos para estar com outras pessoas. E é essencial isso. E o que o Padre Avelino há bocadinho estava a dizer, da igreja ser um porto seguro, fez-me lembrar uma história da minha infância, que eu fui criada numa ama e o marido dela era o que as minhas colegas de Coimbra chamavam um verdadeiro nortenho, que em cada frase dizia 3 palavrões. Então, ninguém dizia palavrões, eles têm 2 filhas, nem elas nem eu diziam palavrões. Mas um dia ele decidiu dar-me uma lição de como dizer palavrões, ensinou-me todos e mais algum. Porque disse-me, já que tu vais confessar a seguir, é hoje que tu vais aprender. E lá fui eu para a confissão, com peso enorme, não é? Porque vemos as crianças, nota-se na linguagem andar assim. E lá, preocupadíssima que me fosse esquecer de algum, enquanto me confessava. E o padre disse-me, não são teus, isso não é pecado. Contou-me, pronto, deu a volta à história, ou seja, surgiu como o meu protetor e como o meu orientador. Não culpou, nem lhe adiantava, não culpou, porque ele conhecia bem a peça, não culpou quem me ensinou. Serviu-me de muito em termos de literacia, tudo tem um ponto positivo, mas houve ali alguém que apanhou-me numa frase, numa situação em que eu como criança interpretei o mundo à minha maneira e agora eu era uma pecadora e ia para o inferno e não tinha salvação e protegeu-me disso, mostrando-me que não é assim. Eu, adulto, estou aqui, sei, e digo-te que não tens de te preocupar com isso, bastou isso. E isto nós não fazemos com as nossas crianças agora. Nós tornámos-las demasiado responsáveis antes do tempo. E não é uma responsabilidade saudável, não é responsáveis de saber de onde vêm os ovos, não é responsáveis de perceberem o mundo e de experimentarem com supervisão. É uma responsabilidade de cuidar de nós. Cuidarem, as crianças são... Agora falou-se há bocadinho, já não sei bem em que contexto, do respeitar. Dos mais velhos, de respeitar, porque também temos o problema dos idosos, não é? De respeitar. E eu muitas vezes questiono, porque eu ouço muito a frase, os mais velhos, as crianças têm que respeitar os mais velhos. É verdade, concordo com ela. Agora, quantos mais velhos é que respeitam as crianças? Que brincadeiras que são feitas com crianças, elas não são pequenos adultos, não entendem até aos 6 anos, não são capazes de perceber uma brincadeira que mete ironia, que mete um trocadilho, tipo, esse bolo é meu, agora esse brinquedo é meu. Elas não entendem isto. E muitas vezes fazemos de forma inocente, não é? Mas estamos aqui a transmitir inocente. Outro tipo de mensagens, não é? A forma como é feita é inocente, com a melhor das intenções. É uma brincadeira, às vezes até uma tentativa de comunicação, de tirar aquela criança da vergonha. A criança reage, mas depois temos que observar o que é que acontece. A criança grita, não, é meu, sai daqui, porque ainda não tem filtros. Exato. E lá vem a mãe e o pai ou outra pessoa qualquer, mas quem és tu que estás a desrespeitar, cala-te aí, vai já para o castigo. Pronto, e é uma bola de neve que por aqui vai. Portanto, e eu acho que é a questão de transmitir mais segurança e às crianças aquilo que é das crianças. Às crianças aquilo que é das crianças, literacia sobre o que é o desenvolvimento da criança.
literacia, os psicólogos têm um papel essencial, psicologia do desenvolvimento, o que é, como é que evolui a criança, informar, e vamos relacionar-nos uns com os outros respeitando as diferenças. Só porque eu tenho um relacionamento que eu não concordo com tudo com o meu marido, basta quem é que... Mas temos que aprender a viver juntos. Claro. Por isso, respeitar-nos, porque se não estivermos sozinhos, tudo é suportável e tudo se resolve. E a ansiedade diminui. Obrigada, doutora Márcia. Doutor António, como gerar então aqui mecanismos que aumentem daqui para a frente, assim muito rapidamente, a defesa e a proteção das crianças? Podemos gerar, mas toda esta temática fez lembrar agora uma história, fez-me lembrar um filme chamado Música no Coração, entre o bem e o mal, ao fim e ao cabo, e entre o autoritarismo da educação e a capacidade de educar pelo exemplo que fazia a freira que seguia os jovens naquela situação. E como uma situação é completamente diferente da outra. E se calhar o melhor exemplo para aquelas crianças era mesmo educá-las pela animação, pela capacidade de educar e a conhecer o mundo como foi educado. Quanto aos mecanismos a criar, em primeiro lugar, esta situação que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens está a fazer, acho que é essencial, isto é, formar os jovens e também formar os pais, mesmo depois da idade de eles já serem pais, porque nenhum pai nasce com a capacidade, nem a educação, nem o conhecimento para ser pai. Tudo é novo e às vezes precisa de algumas ferramentas para que saiba saber lidar com as crianças e saber deixar ser crianças, isso mesmo, saber-las ser livres, brincar, fazer barulho mesmo, que nós não gostamos muitas vezes, mas são elas mesmo, são crianças, esta é que é a verdade. Depois, acho que é essencial a nível legal, uma maior proteção da família para que a família tenha mais capacidade para se dedicar às crianças. E essa proteção tem que ser social, sobretudo. Sei que não vive no Estado rico, nem tudo isso, mas o alargamento da proteção parental, sobretudo com dar aos pais, homens e mulheres, a capacidade de estar mais tempo com as crianças, não só na altura do nascimento, mas em etapas posteriores, para que possa ver com a criança. Porque, repare, neste momento, se calhar, a criança é acompanhada os primeiros dias da vida, os primeiros tempos, muito com os pais, porque os pais, até porque trabalham por conta de outrem, usufruem dessa possibilidade. Mas pergunto, será que os pais, no tempo que têm muito tempo para passar férias, ou alguns dias para passar com as crianças? Nos dias que as crianças não estão na escola, não estão no infantário. É isto que eu me refiro. Se calhar não têm. Se calhar, alguns dias que nascem, quando a criança nem tem a percepção do que é o pai e do que é a mãe, deveriam ser portelados para mais adiante para a vida da criança, para que permitisse estar com a criança. E isso também passava por um reforço do ponto de vista económico das famílias, porque infelizmente, muitas vezes nós tivemos dificuldades nas famílias para conseguir lidar com as crianças e dar tudo, não é dar tudo, é dar o que é necessário. E vimos isso numa situação essencial agora, a questão da formação online e das aulas online. Vimos que muitos dos nossos pais não tinham computador, ou quando tinham o computador não tinham a internet, ou quando tinham a internet, infelizmente não tinham um meio para pagar essa mesma internet. Portanto, criar mecanismos que permitam aos pais ter a capacidade de dar o mínimo aos filhos, com educação, com respeito e respeitando, sobretudo, a dinâmica de cada criança. Obrigada, Dr. António. Padre Pedro, pedia-lhe umas últimas palavras, uma mensagem a deixar aqui pela Igreja no coração destas crianças. A mensagem que podemos deixar é uma mensagem simples: fazer da criança o centro da vida, serão elas os nossos, um dia aqueles que irão cuidar de nós. E também deixarmos que, como dizia um psiquiatra, Augusto Cury, dizia esta frase: todos temos uma criança alegre entre nós, mas poucos são aqueles que deixam a criança ser feliz. E depois dizer mais à frente: o mundo seria mais colorido se todos nós fizéssemos e fôssemos uma criança pura, que saiba brincar com os outros. E por vezes nós temos que aprender como as crianças, a saber partilhar. Falamos tanto de partilha nós adultos, e nunca se falou tanto de partilha e de ajudar ao outro como no tempo do Covid. Mas vamos a ver, foram palavras bonitas que ficaram no ar e não houve concretização. E as crianças sabem o que é partilhar.
e nós por é que não sabemos. Por isso a mensagem que deixo com o parco é dar atenção às crianças e deixá-las ser felizes, integrando numa comunidade, em primeiro lugar a comunidade família e depois a comunidade paroquial e os outros movimentos a nível civis também. Obrigada, Padre Pedro, pelas suas palavras. Padre Avelino, peço-lhe o mesmo, uma mensagem para as nossas crianças de hoje e de amanhã. Bom, a mensagem tem que ser sempre uma mensagem de esperança, de alegria, daquilo que elas nos transmitem tantas vezes e que nós tantas vezes precisamos. De facto, elas são por natureza alegres, são por natureza felizes, solidárias, partilham com muita facilidade. Nós precisamos disto. Muitas vezes basta um sorriso de uma criança para se acender em nós uma esperança, né? Eu acho que nós, de facto, aquilo que nós melhor podemos transmitir é ajudá-las a serem felizes, no espaço onde estão, com quem estão, como estão, proporcionando-lhe aquilo que é necessário para ser feliz, não tudo, como há pouco dizia, mas o necessário para serem verdadeiramente felizes, ajudando-as a crescer em sabedoria, em estatura e em graça, não é? Diante de Deus e diante dos homens, no sentido num crescimento de uma formação integral, de tal forma que ela leve lá o tal kit de ferramentas necessárias para ser um adulto, um jovem, um adulto feliz e proporcionar-nos a nós também, se calhar, algo que nós nem sempre conseguimos proporcionar a eles. Obrigada, Padre Avelino. Quero agradecer a todos a vossa presença, o vosso contributo, agradecer também à União de Freguesias de Famalicão e Calendário. Da minha parte é tudo, foi o Em Foco, temos encontro marcado daqui a 15 dias. Obrigada.